Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu me chamo José Carlos Pereira da Silva Júnior, sou acadêmico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFMA, Campus Balsas, e vou apresentar o artigo intitulado Valorização Energética dos Resíduos Sólidos Urbanos na Indústria Cimenteira Brasileira. Aqui é o roteiro do que veremos durante a apresentação, desde o contexto, o objetivo, metodologia, conceito do que é o combustível derivado do resíduo, como funciona, o marco regulatório, os resultados e benefícios ambientais, alguns desafios e perspectivas, e finalizando com a conclusão. Então, por que estudar o CDR? Então, a gente tem dois desafios que vão se juntar e que convergem para que a gente estude, né, esse resíduo como matéria-prima do combustível derivado do resíduo. Então, o Brasil ele enfrenta, ao mesmo tempo, uma crise de destinação de resíduos e a necessidade de descarbonizar os setores intensivos em energia, como, por exemplo, a indústria cimenteira, que representa 7% das emissões globais de CO2. Então, e um elevado número de emissões, ao passo que o Brasil, em 2024, produziu 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E apenas aproximadamente 40,3% desses resíduos ainda são destinados para lixões ou aterros irregulares. O CDR ele se encaixa justamente já na proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos de tratar e dar valorização energética desse resíduo. A penúltima etapa dessa hierarquia, que é trazida pela Lei 2.305, que é justamente a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí tem a não geração, a redução, reutilização, reciclagem e o tratamento antes da disposição final. E vale lembrar que o tratamento desses resíduos, nesse sentido, ele é uma solução complementar, não substitui a reciclagem. O CDR ele só recupera o valor dos materiais que não têm viabilidade de reaproveitamento, sendo um último recurso, né, antes de ir para o aterro. Um objetivo e metodologia do artigo. Este trabalho ele busca justamente analisar o combustível derivado do resíduo como instrumento de valorização energética dos resíduos sólidos urbanos na indústria cimenteira brasileira. E ele tem 3 dimensões: o processo tecnológico, o marco regulatório e o desempenho ambiental. O estudo é uma revisão bibliográfica e documental, um estudo descritivo analítico com recorte temporal entre 2010 a 2025, com busca nas bases Cielos e Google Acadêmico. A busca ela foi através dos descritores CDR, coprocessamento, indústria cimenteira, resíduos sólidos urbanos e valorização energética. Feita uma triagem, e a partir dessa triagem, com critérios de exclusão e inclusão, chegou a um total de 4 artigos que foi tido como referencial central. E na análise documental foi utilizado leis federais, normas da ABNT e relatórios setoriais. Exemplo da BREMA, a BCP. Então, o que é o CDR? O CDR é o combustível derivado do resíduo, né? É um material produzido a partir de frações não recicláveis de resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais com poder calorífico inferior ou adequado à queima nos fornos industriais. E para esse tipo de material nos fornos, recomenda-se pela NBR 16.849 um PCI maior ou igual a 3.000 kcal por quilo. E o combustível derivado do resíduo ele já atinge um nível maior, de 3.500 a 6.000 kcal por quilo, ou seja, ele já chega a ser comparado com carvão mineral de baixo a médio grau e superior ao bagaço da cana. E tudo isso está definido pela Resolução CONAMA 4.099 e a ABNT 10.004, que é a que define o que são os resíduos perigosos e não perigosos. Então, de onde vem, né, a matéria-prima para
produção do CDR. Com base nos relatórios setoriais, foi gerado, Torres e Lens gerou essa composição gravimétrica, né, dos resíduos sólidos urbanos no ano de 2024, e a fração que é utilizada como matéria-prima para o CDR vem justamente desses rejeitos, que varia entre 15% a 25% do total de resíduo sólido urbano produzido no Brasil. Ao passo que tem os orgânicos, fração orgânica, né, que compõe aproximadamente 48%, e a reciclagem convencional, que é os recicláveis secos, que dá aproximadamente 32%. Em 2024, menos de 2% foi produzido apenas CDR, foi menor de 0,2% do resíduo gerado, ou seja, há um enorme potencial ocioso aí disponível para esse aproveitamento energético, que pode ser utilizado. Como o resíduo ele vira, como é feito esse processamento, e como ele se transforma no combustível, né, nos fornos de clinker. E até mesmo a fração inorgânica é incorporada no cimento. E aqui tem as etapas desse processo de coprocessamento de CDR nos fornos de clinker. Vem a geração do resíduo, e o resíduo ele é caracterizado como não perigoso e é utilizado na produção da blendagem. E essa blendagem é após verificada, feito os testes, conforme dispõe a resolução 499 da CONAMA e também a NBR 16.849, ele vai, a partir da energia térmica, vai substituir coque de petróleo nos fornos de clinker, e a fração inorgânica, aquela cinza, ela vai ser incorporada no cimento. E aí tem uma questão importante, que todo o resíduo ele é convertido, ele é transformado em cimento. A parte térmica nos fornos e a fração inorgânica é incorporada. E aqui a vantagem técnica desse coprocessamento, e aqui mostrando, fazendo um comparativo com a incineração convencional, se esse resíduo fosse incinerado e não destinado à matéria-prima para o CDR, só mostrando que aproveitamento da matéria-prima na incineração convencional vai ter um resíduo ao final da incineração, que vai ter que ter uma destinação especial, ao passo que no coprocessamento essa fração inorgânica vai ser incorporada, ou seja, ela não vai gerar cinzas perigosas e ainda tem um aproveitamento. O regulatório, fazendo aqui um apanhado do arcabouço legal, que cada vez mais é favorável. Eu trago aqui um apanhado de 1999 a 2025, passando pela primeira resolução CONAMA, que é a 2004, que foi as primeiras diretrizes de licenciamento do coprocessamento. Em 2020 foi aprimorado com a 499, que vai modernizar as emissões e que exige esse monitoramento de algum, que é esse teste controlado de queima, e vai desburocratizar a questão do licenciamento também. E aí, na questão das leis, a Lei 2035, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei do Combustível do Futuro de 2024 e a última Lei de 2025, que é sobre a valorização dos resíduos na matriz energética. Resultados e benefícios, o que os dados. E aqui mostrando o crescimento consistente do coprocessamento, utilizando transformando o resíduo, né, como matéria-prima para o CDR, e aí 2005, um recorte temporal de 2005 para 2023, onde em 2023 tivemos um recorde de 3,25 milhões de toneladas coprocessadas, um acumulado aí de 25,8 milhões até 2023, e esse acumulado é desde 1999. O benefício ambiental para o coprocessamento é justamente
o que deixou de ser emitido de gases de efeito estufa, como por exemplo o CO2. Só em 2023, o coprocessamento evitou que 3,4 milhões de toneladas de CO2 fossem emitidas, né, em um único ano. E isso é comparado se não fosse utilizado o CDR, e sim o copo de petróleo nos fornos de clinker. Tem um dado importante que 32% das fontes renováveis na matriz energética do setor em 2024 foi da matriz energética em 2024, 32% foi oriunda do coprocessamento. E a estimativa é que até 2050 o coprocessamento dos resíduos sólidos como o CDR tenha um nível de 17% de toda a matriz energética, não só da matriz energética sustentável. E aqui só esses 80 vezes mostrando que o metano, o potencial do metano é 80 vezes maior versus o CO2. E o destaque aqui para o caso dos pneus inservíveis, né? Uma política pública que funciona, a questão da logística reversa dos pneus, que já tem uma destinação. E aí a resolução CONAMA 416, que instituiu a logística reversa, né, e tornou o pneu o principal combustível alternativo no setor do CDR. E em 2022, 45% dos combustíveis alternativos coprocessados foram de pneus, o que representa aproximadamente 68 milhões de unidades. 340 mil toneladas foram destruídas e transformados em CDR. Desafios e perspectivas. O que ainda trava essa expansão, mesmo com aquele recorde de 2023, ainda tem alguns entraves, alguns gargalos que limitam a expansão. E só reforçando que o entrave ele não é tecnológico, é estrutural, ele já não é situado no montante da quina, porque as resoluções que definem como deve ser feito esse coprocessamento, eles definido, né, que um raio viável de até 150 km de uma cimenteira, ou seja, vai excluir grande parte do Nordeste e do Norte, da região Norte e Nordeste do Brasil, né, que não vai ter uma coleta desse resíduo, para que ele possa ser tido como matéria-prima para a indústria cimenteira. Além disso, uma escala mínima e também a qualidade dos resíduos sólidos urbanos. Vocês, lembrando que só 8,7% do gerado ele coletado, tem uma coleta seletiva. Então ainda há esse desafio a ser enfrentado e ser superado. Algumas perspectivas, caminhos para avançar. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a criação de consórcios intermunicipais. Além disso, tem a harmonização regulatória entre os estados e alguns panoramas já, ou mesmo leis, já traz o resíduo como um potencial energético inviável para a indústria, o setor energético. E o que a gente traz aqui de conclusão, pode concluir aqui do trabalho, é justamente que a rota ela já está consolidada, uma rota madura. O CDR já ultrapassou a fase de promessa. É tecnicamente consolidado, é ambientalmente vantajoso e está juridicamente amparado por todas aquelas legislações, leis federais e também resoluções e normas da ABNT. Há uma dupla função estratégica, ele vai reconciliar dois problemas que são tratados isoladamente, o que fazer com o resíduo não reciclável e como descarbonizar a indústria cimenteira, essa indústria pesada que tem tanta queima de combustíveis fósseis que vai aumentar a emissão de CO2. E o desafio é de governança. Como já falado, o gargalo não é de engenharia, mas de organização e vontade coletiva. E aqui algumas nas pesquisas futuras, o que pode, né,
avançar nesse sentido. É a viabilidade técnica econômica, avaliação do ciclo de vida, comparação criteriosa entre CDR e outras rotas concorrentes, como o biogás de aterro, e o impacto das políticas de logística reversa na diversificação dos combustíveis alternativos. Bem lembrado do pneu, né? E aqui algumas referências, as referências dos 4 artigos que embasaram esse referencial. As referências completas estão no artigo e muito obrigado.